Olá, queridos alunos, Deus abençoe a todos. Aqui é Jefferson Matos, professor e coordenador do ITEMA, Instituto Teológico Moriá, e hoje, em especial, gravando esta aula com vocês, uma aula da nossa disciplina de Pentateuco. Especificamente hoje falando sobre o primeiro livro do Pentateuco, que é o livro do Gênesis. Na nossa aula passada, na nossa última aula, nós falamos sobre os primeiros 11 capítulos do livro. Eu fiz uma pequena introdução explicando o que é o Pentateuco, e logo em seguida nós falamos sobre os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis. E eu expliquei para vocês que os primeiros 11 capítulos do livro, eles foram escritos com o objetivo de uma forma bem superficial, muito limitada, explicar para a gente como Deus criou todas as coisas, como, de um modo geral, a humanidade foi formada, como ela se estabeleceu. Então, basicamente, os primeiros 11 capítulos são capítulos que falam sobre esta parte inicial do mundo, essa parte inicial do planeta Terra. Conforme observado no decorrer da nossa aula, nós vimos ali a criação do homem, a criação do nosso planeta, nós vimos ali a queda do homem via introdução do pecado no mundo, vimos o primeiro homicídio cometido ali por um dos filhos de Adão, que era o Caim, matando o seu próprio irmão Abel. Vimos ali também os outros filhos e filhas que foram dados a Adão e Eva. Vimos ali também o dilúvio, que seria uma consequência, do pecado que se espalhou na raça humana. Vimos ali a preservação da família de Noé, e posteriormente a construção da Torre de Babel, resultando na dispersão da raça humana por todo o continente, bem como também na confusão das línguas. E a partir de hoje, especificamente a partir de hoje, aqui na nossa aula, nós iremos abordar o livro do Gênesis a partir do capítulo 12. Capítulo 12 e em diante, quando Moisés, o suposto autor do Gênesis, ele vai narrar, contar os passos que antecederam a criação, a formação da nação de Israel. Nós veremos no decorrer das próximas aulas que esta parte do Gênesis, que seria uma parte aí primordial, porque ela compreende 38 capítulos, 39 capítulos, na verdade, falando exclusivamente, explicando exclusivamente sobre a origem de Israel. E nós veremos então no decorrer dessas próximas aulas que estes 39 capítulos, do 12 ao 50, eles se distribuem, se dividem, basicamente falando sobre os patriarcas. Então, os primeiros capítulos do 12 em diante, eles vão contar a história de Abraão. Depois, quando a história de Abraão chegar ao fim, nós teremos aí alguns capítulos que falam sobre a história de Isaac.
Depois, da mesma forma, quando termina a história de Isaac, nós veremos a partir do capítulo 27, o livro do Gênesis contando sobre a história de Jacó, que é filho de Isaac. E a partir do capítulo 37, com o nascimento de José, o livro do Gênesis começa a falar sobre a história de José e vai falar sobre José basicamente até o capítulo 50. Então, basicamente, do 12 ao 50, o livro do Gênesis se distribui dessa maneira, falando em determinados momentos, em partes específicas, capítulos específicos, sobre cada um dos patriarcas que a nação de Israel tivera durante o início de sua formação. E como nós sabemos, o primeiro grande patriarca da nação de Israel seria o nosso pai na fé, o Abraão. Então, obviamente, do capítulo 12 em diante, nós iniciaremos este conteúdo patriarcal falando primeiramente sobre Abraão. Se vocês pegarem os versículos finais do capítulo 11, vocês vão perceber que o Moisés, suposto autor do Gênesis, ele faz uma pequena introdução à árvore genealógica de Abraão. Ele começa a falar de Abraão, mencionando o nome do seu pai, mencionando o nome ali do seu avô, mencionando o nome da terra onde eles viviam. E a partir do capítulo 12, agora já de forma mais direta, Moisés, então, o livro do Gênesis, então, começa a falar em detalhes especificamente sobre a história do Abraão. E nós veremos, do capítulo 12 até o capítulo 25, se não me falha a memória, o livro do Gênesis, então, falando sobre todos os percalços, todos os pormenores pelos quais o Abraão tivera que passar para se tornar o grande homem que hoje ele é para cada um de nós. Ele é para o cristianismo, ele é para o islamismo e ele é para o judaísmo. Enfim, ele é para a história da humanidade como um todo. Eu gostaria que você abrisse aí o seu material comigo, na página de número 22, onde nós paramos na aula anterior. Página de número 22, Gênesis 12 a 23. Para nós fazermos aí uma leitura do nosso conteúdo, que nos diz assim: no capítulo de número 12 em diante, surge um novo personagem no livro do Gênesis, Abraão. O autor agora descreve as histórias deste personagem, as promessas que foram feitas a ele pelo próprio Deus e, consequentemente, as experiências que ele adquiriu até que cada uma das promessas fosse se cumprindo. Este personagem seria responsável pelo surgimento de uma nação escolhida por Deus, a nação de Israel. E no decorrer de 12 capítulos, o livro de Gênesis mostra como isto aconteceu por intermédio de Abraão. Então, no capítulo 12, nós temos aí o chamado de Abraão e a sua descida para o Egito. Essa informação que eu vou dar aqui agora é uma informação preliminar. Quase todo mundo sabe. Mas pode ser que tenha aí algum aluno ainda mais
precoce no conhecimento da palavra que talvez não saiba sobre isso. Os primeiros capítulos que falam sobre a história de Abraão mencionam Abraão como Abrão, tá? Mas nós bem sabemos que tanto Abrão quanto Abraão seriam a mesma pessoa. Abraão, posteriormente, com seu nome alterado. Então Deus ele vai mudar o nome do Abrão para Abraão futuramente. Assim como ele vai mudar também o nome de Sarai, sua mulher, para Sara. Então no capítulo 12, nós temos o chamado de Abrão ou Abraão e a sua descida para o Egito. É interessante nós notarmos duas coisas no capítulo de número 12. Primeiro, notarmos que Deus ele estabelece no capítulo 12 uma relação de compromisso com o Abraão. Nós costumamos dizer que Deus ele faz ao Abraão, no capítulo 12, uma promessa ou uma série de promessas. Deus promete ali para ele uma série de benefícios. Sendo que, na verdade, Deus estabelece um compromisso. E todo compromisso ele é feito mediante condições. Ou seja, você recebe alguma coisa de alguém desde que você esteja disposto, se disponibilize a fazer alguma coisa também em prol deste alguém. E nós veremos então nos primeiros versículos do capítulo 12 que Deus ele vai propor ao Abraão, vai prometer ao Abraão abençoá-lo, fazer com que ele seja uma bênção, que são duas coisas diferentes, né? Você ser abençoado e você ser bênção são duas coisas diferentes. Ser abençoado é a bênção sobre a sua vida e ser uma bênção é você abençoar a vida das pessoas. Então, Deus promete fazer com que ele seja abençoado, fazer com que ele seja uma bênção, abençoar aqueles que o abençoarem, amaldiçoar aqueles que o amaldiçoar. Deus promete engrandecer o nome dele. Deus promete fazer com que ele seja pai de uma grande nação ou pai de multidões. E Deus também promete para ele que todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas por causa dele. Então, 7 benefícios que Deus está fazendo ou prometendo fazer a Abraão no capítulo 12. Mas desde que ele cumpra com algumas exigências que o próprio Deus está fazendo no capítulo 12. Primeira exigência: sai da casa do seu pai. É a primeira exigência que Deus está fazendo para o Abraão. Segunda exigência: sai da sua parentela. Então não basta sair da casa do seu pai e ir para a casa do parente que mora do lado do seu pai. Então você tem que sair da casa do seu pai, sair da sua parentela e também sair da terra. É claro que quando a gente lê o texto, a ordem não é bem a ordem que eu mencionei. Lá sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. É uma ordem inversa. Mas é claro que para sair da terra, primeiro o Abraão precisa sair da casa do seu pai. Então, sai da casa do seu pai, sai da sua parentela e sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, no capítulo 12, ao contrário do que muita gente pensa, Deus não está dizendo para o Abraão aonde é a terra, Deus não diz o nome, Deus não diz, ele não fala sobre a distância de onde Abraão está até a terra, e muito menos sobre quando ele vai chegar. Então percebam que, caso Abraão aceite a proposta, caso Abraão aceite a relação de compromisso proposta por Deus, será uma questão de fé. Ele precisa crer
ele precisa acreditar que o Deus que está propondo isso para ele é verdadeiro e vai cumprir cada uma das promessas que ele fez. E crendo nisso, acreditando piamente nisso, ele sai da casa do seu pai, ele sai da sua parentela, ele sai da sua terra, e no capítulo 12, ele parte então em direção à promessa que o Senhor havia prometido a ele, visando experimentar os benefícios e as experiências que seriam decorrentes desta relação de compromisso que ele estabeleceu com Deus. Ok? Saindo então de sua terra, ainda no capítulo 12, para onde vai o Abraão? Bom, o Abraão desceu, conforme o próprio texto diz, para uma grande civilização, uma grande nação de sua época chamada de Egito. O Egito aí, para quem não sabe, pessoal, ele seria basicamente a terceira grande civilização da história da humanidade. E quando a gente fala sobre grandes civilizações, estamos falando de civilizações, nações, povoados muito bem estruturados, com uma alta tecnologia, claro, uma alta tecnologia para aquela época, nada comparado com aquilo que nós temos hoje, mas o Egito ele é a terceira grande civilização que a gente tem na história da humanidade. Nós temos os arcádios, temos os sumérios e temos o Egito. O Egito, na época de Abraão, era a principal das civilizações que a gente tinha. E, consequentemente, o Egito ele tinha uma grande relação comercial. Então, tudo que você queria comprar, você achava no Egito. Tudo que você queria vender, você achava no Egito. Se você pretendia crescer, ter uma vida diferenciada, se você queria ir para uma terra de oportunidades, onde você pudesse desfrutar de várias possibilidades diferentes para crescimento, essa terra seria o Egito. Não que Deus tivesse orientado Abraão a ir para o Egito, mas na cabeça de Abraão, ser pai de uma grande nação, ser uma bênção, ser próspero, ter o nome engrandecido, é sinônimo de ir para o Egito. Então ele vai para o Egito no capítulo 12, só que no Egito as coisas não aconteceram da maneira que ele esperava. Porque chegando no Egito, Abraão, tendo uma esposa que aparentemente, pelo que o texto diz, era muito bonita, e temendo que os homens do Egito pudessem lhe tirar a vida por causa da beleza de Sara, o Abraão, então, teve a ideia de dizer que Sara era a sua irmã e não a sua mulher. E claro que isso iria despertar nos homens do Egito um certo interesse pela Sara. E de todos os homens do Egito que poderiam despertar esse interesse, justamente o faraó teve o interesse despertado em Sara, mulher de Abraão. Então diz o texto que ele pega Sara, leva Sara para o palácio, e até que em um determinado momento, Deus então alerta o faraó para que ele não tomasse a mulher, não ficasse com a mulher, porque esta mulher era mulher de Abraão e não irmã, como de fato ele dizia. É claro que quando nós analisamos a árvore genealógica de Abraão, e também do pai de Abraão, do avô e etc. e tal, nós percebemos que o Abraão não havia mentido quando ele disse que Sara é sua irmã, tendo em vista que de fato, realmente,
por uma parte paterna, Sara era irmã de Abraão. Só que ele omitiu um detalhe importantíssimo. Ela é a minha irmã por parte de pai, mas também é minha mulher. Então o que o faraó fizera? O faraó pegou a Sara, devolveu a Sara para o Abraão e ainda dispensou para o Abraão, liberou para o Abraão uma série de riquezas: gado, fazenda, empregado, servo, vaca, boi, ovelha, e etc. e tal. Então, no fim das contas, a ida do Abraão para o Egito, que fora uma ida embasada em propósitos benéficos, e que no meio do caminho se transforma em quase uma catástrofe, no fim das contas acaba dando tudo certo no final. Ele sai do Egito, sai com uma mulher e sai levando com ele uma boa riqueza. Então nós entramos no capítulo 13 e 14. Capítulo 13 e 14, onde parte da promessa que Deus havia prometido para o Abraão já começa a se cumprir. O Abraão está crescendo, o Abraão já estava prosperando, enriquecendo, com muito gado, com um rebanho muito grande e, consequentemente, o seu sobrinho Ló, que havia sido levado com ele, também estava enriquecendo. E ambos estavam enriquecendo de uma tal maneira que diz o texto que os pastores de Abraão estavam entrando em conflito com os pastores de Ló. E isso não era bom para a relação familiar entre o tio e o sobrinho. Então, o Abraão, no capítulo 13, ele chama o Ló e ele diz para o Ló: olha, vamos fazer o seguinte, para que não haja inimizade entre mim e ti, vamos separar. Você escolhe para onde você vai e, consequentemente, eu vou para o outro lado. Então, se você escolher que quer ir para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o oriente, eu vou para o ocidente. E assim fizeram. Então, diz o texto que no capítulo 13, o Ló olhou para as campinas do Jordão e, observando as campinas do Jordão, uma terra que aparentemente era muito fértil, boa para se produzir e boa para o seu rebanho, ele então partiu em direção às campinas do Jordão, que fariam com que, consequentemente, Ló acabasse residindo e morando na cidade de Sodoma, que, como a gente sabe aí futuramente, seria uma cidade destruída. Então, no capítulo 13, nós temos aí a confusão, o conflito entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. No capítulo 14, nós temos uma guerra, um conflito militar de 4 reis contra 5 reis. 4 reis se juntam. Essa história, a princípio, não tem nada a ver com Abraão e também não está diretamente associada com Ló, mas vai ficar. Por quê? Porque esses 4 reis se agruparam, se reuniram e resolveram fazer guerra contra outros 5. E estes outros 5, direto ou indiretamente, fazem parte desta região onde morava Abraão, ou melhor, onde morava Ló, né? E o que vai acontecer? Os 4 reis, então, entraram na região dos 5 reis, mataram os exércitos dos 5 reis e levaram com eles tudo aquilo que eles poderiam, de valor, de precioso, mão de obra, escravatura e etc. e tal, incluindo Ló com todo o seu rebanho e com toda a sua família.
Então, conforme eu disse para vocês, a princípio, a história desses 4 reis lutando contra os 5 não tem nada a ver com Abraão e não tem nada a ver com Ló. Só que o Ló acaba entrando na história quando os 4 reis resolvem levar para suas terras aquilo que eles encontravam de valor pelo caminho. E acabaram encontrando Ló com tudo aquilo que ele tinha. Até que ainda no capítulo 14, o Abraão fica sabendo, e claro, né, como tio que ele e se preocupa com o sobrinho, ele junta os seus servos, ele junta os seus empregados e parte em direção aos 4 reis. Vai lutar com os 4 reis, vai vencer os 4 reis e, consequentemente, vai livrar a cara do sobrinho Ló. Este é o capítulo 14. Ainda no capítulo 15, nós temos algo que Deus constantemente vai fazer durante o tempo de espera, durante o tempo de processo de Abraão para ter seu filho Isaque. O que é que Deus fazia? De vez em quando Deus aparecia, de vez em quando Deus se manifestava para renovar a promessa que ele havia feito a Abraão. Como nós sabemos, quando Deus promete a Abraão fazer de Abraão uma nação imensa, o Abraão estava com 75 anos de idade. E quando o Isaque nasce, no capítulo 21, o Abraão já tinha 100. Então são 25 anos, gente, esperando para que o pontapé inicial desta promessa pudesse definitivamente começar. Então havia uma necessidade que de vez em quando Deus aparecesse, Deus se manifestasse para renovação dessa promessa. Então no capítulo 15, Deus está aparecendo ao Abraão, manifestando-se ao Abraão para fazer renovação dessa promessa. Está dizendo para ele, né? Olha, não me esqueci, a promessa ainda está de pé, eu vou fazer de você pai de uma grande nação, e etc. e tal. E em resposta à renovação dessa promessa, o Abraão irá oferecer para Deus uma oferta estabelecida pelo próprio Deus, com animais que foram exclusivamente escolhidos pelo próprio Deus para o Abraão oferecer. Este é o capítulo de número 15. Então nós vemos do capítulo 12 até o capítulo 15, pessoal, as primeiras experiências de Abraão depois do compromisso que ele fez com Deus lá no capítulo 12. Sua descida para o Egito, sua mentira ou sua omissão em relação a Sara, os presentes que ele recebeu de Faraó, o episódio envolvendo seus pastores com os pastores do sobrinho, o livramento que ele promoveu para o seu sobrinho, livrando o seu sobrinho das mãos dos 4 reis, e agora a renovação de uma promessa. Então este é o conteúdo que nós temos do capítulo 12 ao capítulo de número 15 do livro de Gênesis. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, essa nossa aula gravada é uma aula superficial, e qualquer dúvida que de repente você possa ter, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que eu esclareço para você e te ajudo a resolver, solucionar a sua dúvida, ok? Bom, vamos lá então, gente. Dando sequência, agora no capítulo 16. O capítulo 16 ele traz como título o seguinte: o nascimento de Ismael e o surgimento dos árabes. Olha que informação preciosíssima.
os árabes, que a gente conhece muito bem, né? Uma raça enigmática, principalmente para os dias atuais. Então, eles aparecem no capítulo 16, ou irão surgir no capítulo 16, por intermédio do nascimento de Ismael. Quem é o Ismael? O Ismael é filho de Abraão. Na verdade, seria o primeiro filho de Abraão, o filho primogênito, só que não com a mulher legítima. E isso faz toda a diferença. O Abraão seria, na verdade, um filho bastardo. Um filho que o Ismael, seria um filho bastardo, um filho que o Abraão tivera com a escrava, tá? Então, naquela visão profética de Deus para Abraão, o Ismael não conta, porque não foi isso que Deus havia prometido. Deus havia prometido um filho de Abraão com Sara, e não um filho de Abraão com a escrava. Então, no capítulo 16, nós temos aí o nascimento de Ismael e o surgimento dos árabes. O capítulo 16 é um dos mais enigmáticos desta sessão, pois ele está associado com o 25. Olha que coisa legal. Além do filho da promessa que Deus vai dar a Abraão no capítulo 21, olha como que nós estamos trabalhando com 3 capítulos ao mesmo tempo. O 16, o 21 e o 25. Além do filho da promessa que Deus vai dar a Abraão no 21, Abraão teve outros filhos. Tem muita gente que não sabe. O primeiro filho de Abraão foi com a serva de sua mulher, Agar, enquanto que os outros filhos foram frutos de um novo casamento de Abraão, olha aí o detalhe da informação, com a Quetura, sua segunda esposa, após a morte de Sara. Então, o que muita gente não sabe é que, além do Ismael, que é o filho primogênito, o primeiro filho de Abraão com a escrava de Sara, a Agar, e que, além do filho da promessa que Abraão tivera com a Sara, Abraão também tivera outros filhos, se não me falha a memória, mais 6 filhos, com uma outra esposa que ele teve, abre aspas, depois que a Sara faleceu. Então não é um casamento duplo, tá? Não é poligamia. Não é mais de uma mulher. Pelo contrário, ele tem a Sara como esposa, Sara vai permanecer como a única esposa até que ela falece. E Abraão se casa com Quetura. Tá ok? Então, nós temos aí no capítulo 16 o nascimento de Ismael, que é filho de Abraão com a escrava de sua esposa Sara, a Agar. Nós temos no capítulo 21 o nascimento do seu filho da promessa, com a sua mulher legítima, Sara. E nós temos no capítulo 25 o nascimento de mais 6 filhos de Abraão com sua nova esposa, Quetura, mulher que viera a se tornar esposa após a morte da primeira esposa, Sara. Então, gente, no capítulo 16, conforme eu disse para vocês, nós temos aí, por intermédio de Ismael, o filho de Abraão com a escrava, o surgimento, então, do povo árabe. Nós sabemos, historicamente falando, à luz de informações que foram dadas, né, pelos historiadores, que após a morte de Abraão, o Ismael fora morar, habitar na região do deserto arábico,
que hoje seria onde está localizada a Arábia Saudita. E ali ele foi semeando, dando sequência, né, à sua descendência, à sua árvore genealógica, casou, teve filhos, se multiplicou e, consequentemente, a sua descendência, por volta do século 6 depois de Cristo, mais ou menos, ela já era resultado, ela já havia se multiplicado de uma tal maneira que havia no deserto da Arábia 300 tribos, e todas essas tribos eram tribos árabes. Essas tribos posteriormente só foram interligadas, né? Só se uniram por intermédio do Islã, através do islamismo, através ali da iniciativa do Mohammed, né, ou do profeta Maomé. Essas tribos então iriam se unir por meio da religião e se transformariam no reino da Arábia Saudita. Hoje, né, nós temos a Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita, na verdade, ela seria o resultado de várias tribos árabes, várias tribos descendentes de Ismael, que se juntaram e formaram um reino só. Então, vai aí analisando, né? Então, toda vez que a gente fala o povo árabe, não é exclusivamente o povo da Arábia, mas sim o povo que fala o idioma árabe. E nós temos, né, praticamente todos os países do Oriente Médio, que são os países que rodeiam Israel, todos eles aí praticamente falam árabe. E o árabe seria um idioma proveniente da Arábia. E a Arábia é a terra de Ismael. Então, por isso que a gente fala, né, que o povo do Islã, os muçulmanos, os árabes, de um modo geral, em sua grande maioria, seriam descendentes do Ismael. Então, assim, não há uma questão racial sendo discutida nessa aula. Muito pelo contrário. E muito menos uma questão discriminatória. Não. O que está sendo questionado aqui agora é o tremendo do pepino arrumado pela Sara quando ela teve a iniciativa de ceder a Abraão a sua escrava para que ele pudesse se deitar e ter com ela um filho. Esse filho nasce, vai gerar uma sequência de problemas ainda com a Sara viva e, posteriormente, após a morte de Sara, séculos depois, milênios depois, ainda mais problema. Nós sabemos muito bem que o mundo árabe ele não combina com o povo judeu. Então, os descendentes de Ismael não combinam com os descendentes do Isaac. Isso é muito sério, né? Determinadas decisões que a gente toma em algum momento da nossa vida podem até não acarretar problemas para aquele tempo presente. Mas pode ser que no futuro, talvez não para a gente, mas para a nossa descendência, aquilo possa acarretar seríssimos problemas. E foi justamente o que aconteceu com a atitude mal pensada de Sara e aceita por Abraão quando Sara lhe propôs que ele se deitasse com a escrava. E aí depois não dava mais para se voltar atrás, né? Já estava feito. Então no capítulo 21 nós temos o nascimento de Isaac, que seria o caminho para o surgimento da nação de Israel. Então olha que legal, né? Aqui nessa junção do capítulo 16, 21 e 25, nós estamos descobrindo como se deu o surgimento do mundo árabe, como se deu o surgimento de Israel, e ainda tem mais coisa para saber. Então olha como essa associação dos capítulos 16, 21 e 25 é importante para a gente. Então no capítulo 25, conforme eu disse para vocês, o Abraão se casa novamente. E nesse novo casamento com a Quetura, nasce-lhe 6 filhos. E um dos filhos que ele teve,
um dos filhos que ele teve, inclusive, era chamado Midian. Um dos filhos que ele tinha era chamado Midian. E esse Midian lá no futuro resultaria em um povo muito conhecido de Israel, que seria o povo midianita. Tá? É um povo aí que a gente conhece muito bem. Constantemente eles aparecem e sempre dando muito trabalho para o povo de Israel. Inclusive, Gideão, com os 300 valentes, né, que foram para a guerra com o Gideão, esta guerra, inclusive, foi contra os midianitas, que eram descendentes do Midian, filho de Abraão com a Quetura. Olha que loucura, gente. Olha que loucura, né? Então você tem, centenas de anos depois, descendentes de um filho seu entrando em guerra com os descendentes de um outro filho seu. Então, descendentes de um filho de um segundo casamento entrando em guerra com os descendentes de um filho de um primeiro casamento, de um casamento legítimo, de um casamento que fora estabelecido debaixo de uma promessa feita pelo próprio Deus. Ok? Você deve estar se perguntando o porquê que o povo judeu, porquê que o povo de Israel não combina com os árabes, ou vice-versa, né? Os árabes não combinam com os judeus. É claro que hoje, gente, há toda uma questão religiosa, hoje há toda uma questão de raça, hoje há toda uma questão de território, porém, tudo isso iniciou, tudo isso começou lá no capítulo 16, com o nascimento de Ismael. A partir do 21, o Abraão começa a tratar Isaque de uma forma privilegiada, porque Isaque era o filho da promessa e o Ismael seria um filho com a escrava. E no capítulo 25, o que o Abraão irá fazer às vésperas da morte? Ou seja, o Abraão está velho, vai morrer em breve, só que antes de morrer, no capítulo 25, olha o que ele vai fazer. Ó, nas vésperas da morte de Abraão, no capítulo 25, tudo que ele tinha de herança. Olha aí para você entender o contexto atual de grande parte do Oriente Médio. Ó, nas vésperas da morte de Abraão, no capítulo 25, tudo que ele tinha de herança foi dado a Isaque. Olha aí. E apenas presentes foram dados para o filho de Agar, o Ismael, que vai futuramente resultar nos árabes, e para os filhos de Quetura. Olha aí, presentes, objetos, né? Enquanto que toda a herança, rebanho, terras, tudo isso, gente, foi dado para o Isaque. Vocês acham que lá na frente isso não ia dar uma confusão? É claro. Poxa, se eu tenho 7, 8 filhos e eu pego tudo que eu tenho e eu dou para um filho só, lá na frente isso vai dar problema. Né? E deu. E aí tem um detalhe interessante, porque segundo alguns historiadores, inclusive o historiador judeu Flávio Joséfo, Agar, a serva, e a Quetura, segunda esposa de Abraão, após a morte de Sara, poderiam ser uma mesma pessoa. Então isso faria com que Abraão tivesse se deitado com a escrava, Agar, e após a morte de Sara, Abraão tivesse ido lá e se casado com Agar. Mas por que Agar e Quetura? Porque provavelmente Agar seria o nome em hebraico e Quetura seria o nome em egípcio.
né? Na língua egípcia. Então, seriam 2 nomes, um para cada idioma. Então, conforme eu disse, né? Segundo aí informações do historiador Flávio Josefo, H e Quetura poderiam ser uma mesma pessoa. Gente, isso embola ainda mais a situação. Por quê? Porque caso isso seja uma verdade, os filhos de Quetura seriam irmãos de Ismael, não só por parte de pai, mas também por parte de mãe. Então isso faria, por exemplo, com que os midianitas fossem mais próximos dos ismaelitas do que a gente pensa. Seriam mais próximos dos ismaelitas do que seriam dos israelitas. Porque os israelitas, na verdade, seriam irmãos só por parte de pai. E ainda tem o fato de que tudo que o pai possuía fora dada só para Isaac. Ou seja, né? Para os israelitas estaria tudo bem. Para os ismaelitas e para os midianitas e para os descendentes dos outros filhos que o Abraão tivera com a Quetura, não estava nada bem. E isso vai se arrastar por séculos, né? A história de Abraão, ela é aproximadamente ali por volta de 2000 antes de Cristo. A gente está no ano 2024 depois de Cristo. Então a gente está falando de uma história que foi construída nos últimos 4 milênios. Não é de ontem, gente. É 4 milênios. 4.000 anos que essa rincha do Oriente Médio vem sendo construída. Conforme eu disse para vocês, talvez se o Abraão não tivesse se deitado com a escrava, nada disso teria acontecido. A gente não sabe, né? E nunca vamos saber. Ok? Bom, capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Abrão passa a se chamar Abraão e Sarai passa a se chamar Sara, conforme eu tinha dito para vocês no início dessa aula. Capítulos 18 e 19, esse capítulo aqui também é emblemático. A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e o surgimento de 2 povos, amonitas e moabitas. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? 2 cidades, Sodoma é uma, Gomorra é outra, que por conta do pecado exagerado teriam sido destruídas pelo próprio Deus. Só que antes da destruição dessas cidades, primeiro Deus havia procurado o Abraão para lhe contar a novidade, né? Se é que a gente pode aí chamar de novidade. Então, Abraão, é o seguinte, eu vou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E por que Deus estava contando isso para Abraão? Porque Deus sabia que lá em Sodoma havia um sobrinho de Abraão. Então não faz sentido eu destruir essa cidade, matar o sobrinho do Abraão junto com a cidade toda, sem contar para o Abraão primeiro. E o Abraão intercedeu, como se quisesse interceder por uma cidade toda, mas na verdade, no fim das contas, a intercessão de Abraão seria pelo Ló. E Deus então resolve atender o pedido de Abraão, enviando então 2 anjos para a cidade de Sodoma para resgatar o Ló com toda a sua família. Só que quando os anjos chegam na cidade e passam ali por todo um processo bem receptivo, né? Porque a coisa em Sodoma era tão feia que os homens da cidade, gente, ao perceberem
que os anjos eram belos, bonitos, queriam se deitar, né? Queriam violar os anjos. E assim, os anjos tiveram que entrar, fechar a porta, toda uma coisa para que isso não acontecesse. O Ló queria dar as filhas virgens para os homens pouparem os anjos. Uma confusão, né? Uma tremenda de uma festa receptiva para receber os anjos. E naquela ocasião, os anjos então tiraram Ló com a família, tirou o Ló, tirou a esposa, tirou as 2 filhas, mas não conseguiu tirar os genros. Por quê? Porque os genros não acreditaram na história que as meninas estavam contando, que Deus iria destruir a cidade com fogo e com enxofre. Então eles não acreditaram e não quiseram ir. Então estava tudo muito bem encaminhado. O Ló tinha uma mulher, não tinha filho homem, mas tinha 2 meninas, e as 2 meninas tinham noivos. Então, consequentemente, depois que o tempo passasse, essas meninas teriam filhos e haveria continuidade. Só que os rapazes não quiseram ir, e saindo da cidade, chegando lá na frente, já estava bem adiantado, quase botando o pé para fora de Sodoma, era só continuar olhando para frente, sem olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás, curiosa, queria ver o que estava acontecendo, ver a cidade pegando fogo, enfim, e virou uma estátua de sal. O tempo passou, as meninas não têm marido, o Ló é viúvo, não tem mulher, a mulher virou estátua, até que uma das meninas teve uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o pai, e numa madrugada eu vou lá e deito com ele, e aí eu vou engravidar e ele vai ter filho. E na outra madrugada você faz a mesma coisa, a gente embebeda o pai e você vai lá e deita com ele, engravida também e vai ter também um filho. E fizeram isso, gente. E de uma nasceu um filho e foi-lhe colocado o nome de Amon. E os descendentes desse Amon, um pouco mais à frente, virariam os amonitas. A outra teve um filho e colocou-lhe o nome de Moabe. E futuramente, os descendentes de Moabe viriam a se chamar Moabitas. Então, amonitas, moabitas, 2 povos que também são muito conhecidos de Israel, porque estão sempre, ou estavam sempre, também entrando em conflito contra Israel. Então, olha só, gente, que confusão, né? Então, primeiro Abraão pegou Ló, que era seu sobrinho, e levou com ele para viajar. Lá no capítulo 12. Depois o Abraão foi lá com toda a sua guarnição, com toda a sua servidão, e livrou o Ló da mão dos 4 reis. Agora Deus ouviu a intercessão de Abraão em prol de seu sobrinho para livrar o Ló da destruição de Sodoma e de Gomorra. E lá na frente, né, os filhos de Ló com as próprias filhas vai dar trabalho para Israel, para os descendentes de Abraão. Muito trabalho. Inclusive diz a história, né, os historiadores dizem que a forma que os moabitas, em especial, tratavam seus inimigos, principalmente os inimigos ali que eram capturados durante a guerra, era uma das mais cruéis possíveis. Enfim, né, o mundo árabe hoje também, de uma certa forma, ele é também composto pelos moabitas e pelo povo amonita. Então, vai misturando tudo isso aí para você ver por que o Oriente Médio é o caos que a gente vê e observa aí, principalmente pela televisão. Ok? Capítulo 21 e 22, o nascimento de Isaac. Deus pedindo o Isaac
em sacrifício para o Abraão. E finalizando a nossa aula, para a nossa aula não ficar extensa, porque já está quase 1 hora aí de aula, nós temos a morte de Sara. Então a Sara morre aos 120 anos de idade, no capítulo 23. Então na próxima aula nós pegaremos no capítulo 24 e avançaremos, dando sequência e passando pela história de Isaac. Basicamente, capítulo 12 ao 23, nós falamos sobre a história do primeiro grande patriarca, que seria o Abraão. Tá bom? Deus abençoe você. Qualquer dúvida, chama aí no WhatsApp, a gente conversa e esclarece para você. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.